Olá, tudo bem? O meu nome é Daniel Souza Lima e eu venho falar sobre as implicações da pandemia do Covid-19 com os sujeitos e a prática dos psicólogos diante dessa situação. Como temos acompanhado nas notícias, o Covid-19, a doença conhecida como novo coronavírus, foi identificada pela primeira vez em dezembro lá na China. No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a epidemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E aí, só no dia 11 de março de 2020 é que a pandemia foi anunciada publicamente. E aí, diante dessa situação, o Ministério da Saúde orientou a população a seguir certas medidas de prevenção para evitar que o número de contaminados no Brasil cresça. E uma dessas medidas de prevenção é o distanciamento social, levando toda a população a ficar em quarentena. Esse distanciamento social pode gerar uma certa implicação na saúde mental das pessoas, visto que, para começar, ainda não temos em mãos a vacina contra essa doença e nós não temos certeza exatamente de quando ela vai chegar no Brasil e em todas as cidades. A situação de pandemia mundial ainda é cercada de muitas incertezas, nós não temos ainda uma previsão exata de quando ela pode encerrar. O Covid-19 só se manifesta dias depois que o paciente é infectado. Alguns sintomas são mais visíveis em algumas pessoas e outras não, sem falar no grupo de risco, a qual o Covid-19 pode ser fatal, como idosos e crianças e pessoas com problemas de imunidade baixa. Nem todo mundo tem uma família para lhe acolher no período de quarentena e nem todas as famílias brasileiras possuem uma casa para morar, um lugar confortável para poder acolher toda a família no período de quarentena. E sem falar também, esses grupos de pessoas citadas são mais suscetíveis a problemas emocionais, psíquicos. Aqueles que já estavam fazendo parte de um tratamento relacionado a algum transtorno mental. A psicóloga Ana Carla Castro, do Núcleo de Estudos de Esquizofrenia do HSN, o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, ela afirma que a família é uma aliada, ela é uma parceira no processo de reabilitação psicossocial dos pacientes, já que a grande maioria das famílias tendem a ficarem juntas nesse período. Então, ela acredita que um vínculo familiar com acolhimento, com proteção, com escuta, com aceitação, pode até melhorar casos graves de pacientes com transtornos de ansiedade, depressão, esquizofrenia e entre outros. E que esse vínculo familiar pode até mesmo abradar os efeitos colaterais da quarentena. E quando houver algum caso em que haja uma necessidade de urgência de uma intervenção profissional, os familiares podem recorrer ao serviço de psicologia do Hospital de Saúde Mental do Governo do Estado do Ceará, que atualmente está trabalhando em regime de plantão. Quanto aos psicoterapeutas, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, orienta que os profissionais de psicologia devem seguir as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, das Secretarias de Segurança e as autoridades civis com relação à quarentena, caso haja um prolongamento de quarentena. Os psicoterapeutas, diferente da grande maioria dos profissionais que vão ter que suspender as suas atividades, os psicoterapeutas estão autorizados a realizarem atendimento psicológico presencial e também residencial na casa das pessoas, mas com os critérios de atender em locais abertos, ventilados, evitando assim locais que tenham a necessidade de um ar-condicionado que precise ficar fechado, atender seus clientes em locais espaçosos que lhe garantam pelo menos a distância de 1 a 2 metros da pessoa. E não muito diferente das outras pessoas, o psicólogo também necessita seguir as orientações da OMS. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar antisséptico nas mãos de álcool gel, ao tossir e ao espirrar, cobrir o rosto com a parte interna do cotovelo, evitar contato físico com aperto de mão, abraço, utilizar-se de lenços descartáveis, manter seus ambientes de convívio sempre abertos e ventilados. E caso o profissional de psicologia apresente algum dos sintomas, ele deve buscar imediatamente uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, evitando aglomerações e locais com superlotação. Se o profissional psicólogo optar por fazer atendimento utilizando-se de tecnologia da comunicação e da informação como atendimento online,
Ele também está autorizado a fazer isso, mas antes deve realizar um cadastro prévio no Conselho Regional de Psicologia, o CRP. E na realização de seu ofício, o profissional ele deve ainda orientar seus clientes e até funcionários também sobre aspectos de higiene que visem minimizar os riscos de contaminação, conscientizar as pessoas a buscarem novos hábitos saudáveis para o seu dia a dia, explicando para elas sobre as implicações emocionais que todas essas grandes mudanças, esse período de quarentena, possam acarretar às pessoas. Ainda assim, aprofundar esse assunto, se necessário, a respeito das implicações mais que esse efeito de quarentena pode causar nas pessoas, em especial as pessoas idosas. Além de já lidar com as questões emocionais, de terem que se acostumar a serem dependentes das pessoas, agora vão ser proibidas de contato físico e contato externo fora de casa. E por último, e não menos importante, os profissionais devem seguir os princípios do Código de Ética Profissional do Psicólogo, prestando informações precisas de modo que não causem pânico em seus clientes. Essas foram algumas das implicações que atualmente estão atingindo a sociedade nessa época de pandemia, no período de quarentena, e algumas das novas normatizações da prática da psicologia diante do contexto da pandemia de Covid-19. Muito obrigado pela sua atenção, até mais.